Atenção, muita atenção, minha gente. Especialistas fazem um alerta que os casos de diabetes e cegueira aumentaram durante a pandemia no Brasil. Para explicar mais sobre esse assunto e também outros assuntos aí que a gente vai abordar sobre a diabetes, nós vamos conversar com o médico endocrinologista, o Martinho Nunes. Vamos lá então, doutor Martinho, como é que vai o senhor? Tudo bem? Oi, Laércio, bom dia. Prazer estar falando aqui com você. É importante a gente falar sobre esse tema justamente por conta dessas complicações que o diabetes pode trazer. Antes da gente falar especificamente aí da cegueira que está acontecendo por conta da pandemia, tem os motivos por isso e tudo mais, mas vamos então falar um pouquinho da doença diabetes, que às vezes a pessoa nem sabe que tem. Existe assim, algum tempo que a pessoa precisa fazer algum tipo de exame para saber se tem ou não diabetes, já que ela é uma doença silenciosa? Tem que ficar mais atento em determinada idade que a pessoa chegue, né? Alguns sintomas, como boca seca, urinar demais, enfim. A pessoa tem que se preocupar com a diabetes a partir de quando? Perfeito. Então, a primeira coisa que a gente tem que pontuar é exatamente isso que você comentou. Via de regra, o diabetes é uma doença silenciosa, ou seja, não vai ter nenhum sintoma na maioria das pessoas. Além disso, a gente tem que pensar que o diabetes é uma doença muito comum, ou seja, tem muita gente com diabetes e não sabe. Então, a ideia é você procurar antes mesmo de sentir alguma coisa. E quando que você procura? Basicamente, você vai procurar naquelas pessoas que têm um risco maior de ter diabetes, que são pessoas que têm a partir dos 35 anos de idade, pessoas com sobrepeso, pessoas com outros problemas metabólicos, como pressão alta, problema de colesterol. Histórico familiar é muito importante, talvez seja uma das coisas que mais faça diferença para a pessoa ter diabetes. Então, juntando todas essas coisas com sedentarismo, falta de atividade física, alimentação incorreta, são fatores que a gente tem que procurar o diabetes. Eu acho que entre esses fatores é importante a gente mencionar que muita gente tem muita dúvida se comer doce leva ao diabetes, e a resposta é não. Mas quando a gente come doce, normalmente doce é uma coisa muito calórica. A chance de ganhar peso é maior e o peso sim, o peso é um problema, é um fator de risco para diabetes. Então, juntando todos esses aspectos, sim, a gente tem que procurar ativamente nas pessoas antes mesmo delas terem algum sintoma. Doutor, pelo que eu vi aí, já no finalzinho que o senhor comentou sobre essa questão de ingerir doces, né? A quantidade também e a frequência também influencia bastante, né? Isso, mais do que o tipo de alimento, o doce ou a gordura, ou seja lá o que for, a ideia é que comer em grande quantidade faz com que a pessoa ganhe peso. E o peso é ruim para o diabetes. Pelo que eu estou vendo então, pelo que eu estou notando então, doutor, o excesso de peso é que é o grande vilão para a diabetes? É um dos grandes vilões. Juntando o excesso de peso junto com o histórico familiar, talvez sejam as coisas que hoje em dia mais pesem para a pessoa ter ou não ter diabetes. Além disso, o fator idade. Quanto mais velha a pessoa com essas condições, maior a chance de ter diabetes. Geralmente as pessoas já colocam um remédiozinho na boca, né? Já fica aí, já volta normal a taxa, e aí já pode comer normal, tomando remédio? Então, aí é um ponto importante. A pessoa com diabetes, a ideia, o grande objetivo, já que ela não sente nada, é a gente evitar que tenha as complicações. Então, mais importante do que naquela pessoa que tem um diabetes mais leve, de ficar medindo a ponta de dedo, e ficar vendo aquele valor, se o que ela come aumenta ou não, a consulta regular com o médico e os exames de sangue específicos vão ser mais importantes para a gente saber se essa pessoa tem ou não tem um risco maior de desenvolver as complicações. Porque imagina, uma doença silenciosa, a pessoa não sente nada, o médico manda tomar um remédio, ela mede na ponta de dedo, vira e mexe e vê o valor normal. Muitas vezes vai desestimular ela a tomar o remédio. Então, a ideia é ter esse acompanhamento regular para que a gente possa, através dos exames, conseguir ver, poxa, aquela pessoa tem uma chance de desenvolver complicações,
está alguma coisa fora do normal que exige que a gente modifique ou aprimore o tratamento. Então, por isso que o acompanhamento é muito importante. Não é um bom parâmetro a gente tomar o remédio, medir, quando vê que ficou mais baixo, pode estimular a não utilizar. Então, a ideia é sempre tomar o remédio regularmente e de maneira com que acompanhe sempre com o médico para ver se está desenvolvendo ou não alguma complicação. Doutor, a gente comentou aqui sobre o excesso de peso, né? Mas eu conheço algumas pessoas que são super magras. Eu fico imaginando, meu Deus, o que é que essa pessoa vai tirar da alimentação dela para controlar a diabetes? Fico impressionado com isso, né? As pessoas magras também desenvolvem diabetes, inclusive até chegou a amputar alguma parte do corpo, um pé, um dedo, enfim. Como é que as pessoas se controlam a diabetes já sendo magras? Como é que elas se alimentam? Como é que é essa história? Perfeito. Então, a primeira coisa que a gente precisa é comentar que tudo que a gente falou de diabetes até esse momento, a gente está falando daquele diabetes mais comum, o diabetes tipo 2, que está muito relacionado a essa causa metabólica que a gente falou até esse momento. Mas diabetes é uma doença mais complexa do que isso. E existem outros mecanismos que podem levar ao diabetes. Em algumas pessoas, o defeito não é relacionado a esses problemas metabólicos, mas sim a própria produção de insulina, que é o hormônio que controla o açúcar no sangue. Nessas pessoas, há uma dificuldade, inclusive, de ganho de peso. Um diabetes muito descontrolado, ao contrário do que a gente falou até agora, pode levar à perda de peso. Então, é importante a gente separar. Para o básico, para o dia a dia, para o mais comum, para tudo que a gente falou até agora, a gente pensa no mais comum, diabetes tipo 2. Daí para frente, a gente já está falando de exceções. Mas no final das contas, mesmo no mais comum, quanto na exceção, a ideia é a gente usar todos os recursos possíveis para controlar o açúcar no sangue, deixar no nível adequado e, assim, evitar complicações, como, por exemplo, a amputação. Existem 3 órgãos principais que o diabetes claramente afeta e o tratamento também é muito eficaz em prevenir, que é justamente a cegueira relacionada ao diabetes, a doença renal relacionada ao diabetes, que pode levar até a hemodiálise, e ao controle das feridas e por vários processos podem levar, inclusive, à amputação de membros. Então, a gente está falando de complicações muito graves. E essas complicações, sim, elas podem e devem ser prevenidas através do controle do açúcar no sangue. Se na pessoa que tem o diabetes mais comum, a gente tem uma noção boa que diminuir açúcar, gordura, perder peso é bom, naquela outra que não tem um ganho de peso tão evidente, a gente vai ter uma dieta muito detalhada, explicada pelo nutricionista, mas que pode envolver vários tipos de alimento, não tem muita restrição. O grande ponto que precisa de ajuste é a medicação. A medicação nesses pacientes mais magros precisa e deve fazer muito mais diferença. A dieta é importante, sempre vai ser. Quanto menos carboidrato simples, que a gente chama, que é o carboidrato que aumenta muito o açúcar no sangue, quanto menos a gente comer dele, em qualquer tipo de diabetes, ele vai ser útil. Doutor, e a gente vê também que a alimentação é muito complexa, complicada, a pessoa que tem que ter um ajuste muito, né, assim como o senhor falou, muito próximo ao médico. Já me deram a informação que eu tenho que frequentar o médico endocrinologista em 3 meses. Para saber como é que está a história do sangue, né? Assim, uma coisa. E outra coisa, e não é só açúcar que a gente pensa que diabetes abandona o açúcar, mas o senhor falou aí, o arroz branco vira açúcar, refrigerante, Ave Maria, o açúcar puro. Aí, não, vou tomar o zero tem um sal. Aí essa questão também que eu quero falar para o senhor, porque o sal também, por alguma forma, sei lá até onde, que eu não sou especialista, mas eu já fui, como é que se diz, indicado para não consumir sal, porque o sal também eleva não sei o quê, parará, e vira açúcar. O sal também é muito complicado, né? Não é só açúcar que é complicado para diabetes. Para o diabetes, o sal não faz tanta diferença assim, mas pensa, o diabetes ele vem normalmente num combo, lembra que ele vem junto com o colesterol alto, vem junto com a pressão alta, e aí no caso da pressão, o consumo de excesso de sal é muito prejudicial, dificulta o controle da pressão. E, na verdade, quando a gente fala de dieta relacionada ao diabetes, a gente tem que pontuar
que, ao contrário do que a gente pensa, essas orientações que eu dei, elas não são orientações muito fora da realidade. Por quê? Teoricamente, quando a gente vai olhar no livro e ver qual que é a melhor dieta para a pessoa com diabetes, a melhor dieta é exatamente igual à melhor dieta para a pessoa que não tem diabetes. É ruim para todos nós, tendo ou não diabetes, que comer excesso de gordura, excesso de açúcar, excesso de sal. Tudo isso está fora de uma dieta balanceada. Esse baque normalmente acontece bastante quando a pessoa tem o diagnóstico do diabetes, porque agora ela vê claramente no exame de sangue o efeito da alimentação incorreta. Mas ela é tão ruim para a pessoa com diabetes quanto é ruim para a pessoa que não tem diabetes, entendeu? Então a gente sempre orienta uma dieta saudável, balanceada, evitando carboidratos simples, que seria açúcar, refrigerante, suco com açúcar, arroz normal, preferir os produtos pão, arroz integrais, porque são carboidratos mais, como que eu posso dizer, que o organismo absorve de uma maneira um pouco mais qualidade. E pensando nisso, pouca gordura, uma boa quantidade de proteínas, ou seja, uma dieta equilibrada. E aí, o que seria a dieta equilibrada para cada pessoa? Aí, a individualidade, as preferências pessoais têm que ser avaliadas junto ao nutricionista. Já com relação a esse ponto do retorno de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses, isso depende muito do controle do diabetes de cada pessoa. Não é todo mundo que vai precisar de estar lá de 3 em 3 meses. Aquela pessoa que está com um controle mais adequado ou que está sempre mantendo a mesma medicação, que não tem outros problemas de saúde, esse tempo pode ser um pouco mais prolongado. Agora, essa questão de tomar um remédio, ficar tudo ok, e chega, por exemplo, a uma diabetes menos de 199, mas eu queria saber, senhor, qual é o limite assim, máximo, porque às vezes a pessoa dá 120 já está desesperada, né? 110 está desesperada. Tem razão em ficar depois de 110, 120? Não necessariamente. Então, hoje em dia, a gente tem a questão do tratamento individualizado, ou seja, eu tenho uma meta de tratamento individual para cada caso, para cada pessoa. Então, a gente vai separar em duas coisas. A primeira delas é, quando que eu devo me preocupar para saber se eu tenho ou não tenho diabetes? Quando esse valor passa de 100, numa medida aleatória, numa pessoa que não conhece ter diabetes, independentemente de ter aqueles fatores que a gente falou lá atrás, seria interessante ser investigado, desde que esse 100 seja em jejum, certo? Agora, tem que ser investigado, existem exames específicos para isso, não é só o açúcar em jejum que vai me dar esse diagnóstico. Agora, a gente vai para um segundo cenário, que é aquela pessoa que já tem diabetes. A pessoa que já tem diabetes, ela não precisa ter os valores normais, em que no jejum é abaixo de 100, não precisa necessariamente. Se ela conseguir esses valores, com um tratamento tranquilo, que não traga efeitos colaterais, que ela se sinta bem, ótimo. Mas a gente também não vai ser muito agressivo de usar remédios em que a pessoa possa ter algum efeito colateral mais importante, sendo que ela tem ali um valor 100, 110, depois da refeição 140, 150, que são valores ok. Só que eu acho que é importante a gente frisar que não é essa medida da ponta de dedo que vai me dar detalhes sobre como está esse controle. Como eu falei da outra vez, a gente tem exames específicos que são feitos durante as consultas e esses sim conseguem me dar uma noção mais geral de como está. Porque a ponta do dedo vai mostrar aquele momento. Mas eu não sei como que está de madrugada, não sei como que está logo após a refeição, não sei como está nos outros momentos do dia. Entendeu? Entendi, sim. Mas agora vamos voltar para o assunto que a gente veio falar, né? Que a gente veio comentar aqui. Por que está aumentando, então, a cegueira nessa época da pandemia? As pessoas não estão indo ao consultório? Na verdade, isso é um problema com toda doença crônica. Doenças crônicas, em boa parte das vezes, como a gente tem falado do diabetes, é uma doença sem sintomas. Então, quando tem um evento como esse da pandemia, que há um medo de sair de casa, de estar
frequentando estabelecimentos de saúde, esse tipo de situação faz com que a pessoa procure menos o serviço de saúde. E perceba, a gente comentou muito sobre a importância de ter o acompanhamento regular, de a gente não deixar esse descontrole acontecer. E quando a gente tem esse ponto, se a gente não faz um controle adequado, não só o aumento dos casos de cegueira ou de algum comprometimento visual, nem necessariamente a cegueira, acaba sendo mais comum. Acaba sendo mais comum também a gente ver alterações nos rins e alterações nos pés que possam levar ao risco de ter uma amputação em algum momento, entendeu? Uhum. E para as pessoas, então, o que o senhor indica é, de alguma forma ou de outra, tem um acompanhamento médico, tem um acompanhamento nutricional, tem um acompanhamento aí na academia, não é? Porque, doutor, pelo que eu vejo, qualquer médico, qualquer situação, pode ser queda de cabelo, uma unha encravada, passando pelo corpo todinho, e uma coisa ele vai dizer: faça atividade física e controle sua alimentação. A alimentação, então, deve ser a base de tudo para a saúde de todo mundo, hein? Laércio, eu ainda vou além. Mesmo se a pessoa não tiver esses sintomas da unha ou do cabelo, a ideia é que sim, tenha uma dieta saudável, pratique atividade física. Essas duas coisas, elas por si só aumentam e melhoram muito a qualidade de vida de todo mundo. Agora, realmente, são coisas que na nossa rotina, às vezes é difícil, a gente não consegue conciliar, mas é importante a gente ter essa inquietação, procurar aquela atividade que a gente gosta de fazer, procurar também aquele alimento dentro do que é mais saudável, aquilo que a gente mais gosta. Ter a ajuda do nutricionista para isso é muito importante, e é importante mesmo se a gente não estiver sentindo nada. E principalmente para quem tem diabetes, em que é muito claro na nossa mente os prejuízos que ele pode trazer, a ideia é que a gente tenha, sim, o acompanhamento regular, os exames regulares na frequência, e aí depende de cada pessoa. Hoje em dia a gente tem as opções, tem cada vez mais médicos oferecendo a possibilidade de consultas online, está regulamentado pelo Ministério da Saúde. Então, a ideia é tentar facilitar o alcance do paciente ao seu médico. E nesses pacientes que fazem um acompanhamento a longo prazo, há também essas possibilidades de a gente poder conversar, ver os exames, ajustar as medicações, para que, de fato, essas complicações, que é o que, de fato, a gente tem medo, é por isso que a gente trata o diabetes, que elas nunca aconteçam. É isso que a gente quer. Inclusive, tem até um tratamento específico para o olho, né? Tratamento do olho diabético, não é isso? Bem específico entre os oftalmologistas, e é um tratamento que tem que ter um acompanhamento muito sério, né? Porque aí já vai danificar. Mas quando a pessoa pode perceber que está tendo algum problema na vista por conta da diabetes, tem algum sintoma que chama atenção? Então, mais uma vez, a gente cai naquela cilada do diabetes de que ele é uma doença traiçoeira. Até as alterações visuais, elas começam a acontecer muito antes de aparecerem os sintomas. Então, a ideia é que em todo paciente com diabetes, pelo menos uma vez por ano, a gente faça uma avaliação oftalmológica, vá ao oftalmologista para procurar alterações relacionadas ao diabetes. Então, sempre no diabetes, o objetivo é procurar. A gente faz a mesma coisa com sintomas que possam pôr em risco o problema de levar à amputação, por exemplo. Então, na nossa conversa, na consulta, a gente procura sinais de que isso possa estar acontecendo, e nos exames a gente também procura detectar alterações precoces na urina e nos rins que poderiam ser já do diabetes, causando esse tipo de alteração. Então, por isso que o acompanhamento é fundamental. Todos esses aspectos acontecem, as alterações acontecem muito antes da pessoa sentir alguma coisa. E é isso que é o problema. É por isso que a gente sempre reforça. Tem que ter o acompanhamento. Tem que tomar a medicação. Isso é muito importante.
Pelo que eu vejo, então, a gente mesmo proporciona que doenças cheguem até nós, que entrem no nosso corpo por questão cultural, né? Por questão de obesidade, por várias outras questões, mas eu acho que a gente é culpado, né? A gente que é culpado, porque a gente que é o dono do nosso corpo, a gente que comanda, mas acho que por conta da questão cultural, de uma questão assim, né, psicológica, enfim, que manobra a gente aquela comida gostosa, aquela picanha gorda, né? Uma geladinha, um refrigerante, quando é fruta, é muita quantidade que a gente vai, sorvete é em grande quantidade, enfim, o organismo da gente vai se cansando e não vai aguentando aí o batente quando os anos vão chegando, né? E vão dando sintomas aí de alerta cada vez mais forte. É verdade, mas aí tem um outro aspecto também. A gente também não pode ser a vida totalmente, sempre 100% certo, 100% aquilo a dieta precisa. Então, tudo é uma questão de quantidade, tudo é uma questão também de hábito. A pessoa que tem diabetes, qualquer pessoa, está proibida de comer sua picanha, tomar sua cerveja em determinado momento. O grande problema é fazer disso a regra, é estar lá todo dia, ou todo fim de semana, ou toda vez que for sair ter que ser dessa forma, aí é complicado, aí o corpo não aguenta. Mas eu acho que vale aquela máxima que nossos avós falavam, que tudo demais é prejudicial. Então a gente tem que saber que essas coisas que você falou, elas são mais prejudiciais, elas têm que ser evitadas, mas elas não são proibidas, certo? Elas não podem ser proibidas, até porque faz parte do lazer, da diversão, enfim, de tudo que a gente faz. Então a ideia é a gente procurar adaptar para a gente o que for de mais saudável. E outra coisa muito importante é que a gente tem que entender também a dificuldade do paciente. Imagina, você está lá, tranquilo, não sente nada, sempre teve a vida sem nenhum problema, nunca foi internado. Aí você vai no médico, o médico diz, olha, você tem que tomar esses 2 remédios todo dia. Aí a pessoa toma o remédio, sente um enjoo, uma náusea, o remédio dá um efeito colateral. A pessoa já pensa, poxa, eu vou ter que ficar tomando remédio todo dia, sendo que eu estava muito bem antes, fazia tudo direitinho antes, e agora ele manda eu mudar tudo e tomar um remédio que eu não me sinto bem. É difícil. Então a gente tem que tentar casar a importância do tratamento, a gente tem que reforçar o porquê que a gente trata, certo? E também tem que promover, dentre as coisas saudáveis, aquilo que é melhor para a pessoa. Às vezes a pessoa não pratica o esporte porque nunca encontrou uma atividade física que goste. Às vezes do que ela tentou, a caminhada, a musculação, não gosta muito, mas talvez, sei lá, uma luta seja legal para aquela pessoa, uma natação, uma dança seja ideal para aquela pessoa. Então, na dieta, da mesma forma, ela tem aquele negócio que só a salada é o saudável, mas aí nunca conversou com a nutricionista para ver qual que seria o mais importante, um alimento que também é saudável, mas que ele gosta. Então, dá para fazer isso e dá para a gente viver melhor dessa forma. Doutor Martini, o assunto dá para a gente render o dia todo, né? Tirar aí as dúvidas de muitos espectadores, mas eu acho que muita gente ficou antenada, porque todo mundo é como se fosse vítima de uma situação alimentar que nos leva a vários tipos de doença. Doutor Martini, muito obrigado. Para seguir o senhor, mais informação, o senhor tem Instagram, tem algum endereço aí de Facebook? Sim, a gente tem o nosso Instagram, que é @Dr. Martinho Nunes, Dr. Martinho Nunes, e também temos o nosso site, www.drmartinhonunes.com.br. Lá você pode falar comigo, tirar dúvidas, a gente está à disposição. Adorei a conversa com o senhor, tá bom, doutor? Um prazer, abraço, até mais. Valeu, até mais. Bom dia.